Eu quero falar sobre povo de Deus e sistema. Tem muita gente que pertence ao sistema e se considera como povo de Deus. Há uma grande diferença aí. O povo do sistema, o povo do cosmo. Cosmo. Cosmo também quer dizer terra, é uma forma de dizer terra. E diz respeito a governos. Governos que governam este mundo. Então são sistemas organizados. E esses sistemas organizados que governam o mundo não pertencem a Jesus Cristo. Não pertencem ao povo de Deus. Pertencem ao sistema desse mundo. Esse mundo é dirigido por sistemas poderosos, sistemas feitos com objetivos específicos, porque com o sistema o homem governa o mundo. O homem precisa sistematizar-se para governar o mundo. Então tem um sistema de toda a ordem, porque os sistemas são a ordem pela qual os homens conseguem governar o mundo. Mas não quer dizer que o sistema é povo de Deus. O sistema é apenas uma forma de governo, uma forma de conduzir as coisas aqui nesse mundo. Então o homem faz sistema. Então tem sistema educacional, sistema econômico, sistemas religiosos. São sistemas. Agora, o povo de Deus é outra coisa. Quando se fala em Deus, não tem nada a ver com sistemas da terra, mesmo os religiosos, de qualquer ordem, de qualquer classe, qualquer estatuto, porque todo sistema, por lei, ele é regido por estatutos. Ele tem os seus estatutos de condução. Isso não quer dizer que esses sistemas são de Deus. Então tem que haver uma separação aí. O que é de Deus e que são os sistemas. O sistema pertence ao cosmos. É o lado do governo do mundo. O de Deus é outra coisa. O de Deus tem a ver com a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. É por isso que a natureza espera com uma grande expectação o aparecimento das novas criaturas. Porque as novas criaturas terão um estatuto divino, não humano. Eles não estão credenciados em nenhum país, em nenhum estado. É uma credencial divina, baseado em dois princípios. Esses são os de Deus, baseado no princípio das Escrituras Sagradas, baseado no princípio que ilumina a Escritura Sagrada. E quem ilumina a Escritura Sagrada é o Espírito Santo. Este tem a ver com Deus. Pois o estatuto deles está dentro das Escrituras Sagradas. Eles não estão vinculados em nenhum órgão estatal ou nacional. Eles têm simplesmente a ver com Deus e a presença de Deus. E o que traz a presença de Deus? E nós sabemos o que traz a presença de Deus aqui na terra é a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é quem? A palavra de Deus é Jesus Cristo. O único caminho que nos leva à presença de Deus. Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo são as boas novas, são as mensagens de Deus para este mundo. A única ponte que nos transporta à presença de Deus, Jesus Cristo. Pois Ele é aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos agora, com intrepidez, nos apresentar de pé diante do trono. Ele é o único caminho
Pois as Escrituras diz, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Aquele que tirou o pecado do mundo. Ele fez o quê? Tirou o pecado do mundo. O que é isso? Jesus fez o quê? Tirou o pecado do mundo. Será que eu não falei direito? Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. E você que vai dizer, como? Se eu vejo tanto pecado. Esse é o ponto de vista do homem, mas ele já tirou o pecado do mundo. Agora tem uma condição aí. Tem uma condição. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê tem a vida eterna. Quando fala quem nele crê, aparece diante dos nossos olhos uma opção. Tem que crer em Jesus Cristo. Por uma opção. Tem que crer em Jesus Cristo. Aí sim. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. E que vida é essa? É a vida abundante, é a vida eterna. Mas diante de uma opção. Pois ele foi aquele que tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que olhar para Jesus Cristo, é salvo. Tem a vida eterna. Entra no nível daqueles que estão sem pecado. Pois ele tirou o pecado do mundo. Por isso que Paulo vai dizer que eles estão assentados em Cristo. Eles estão estabelecidos em Cristo. Eles têm um fundamento. E o fundamento dele é a rocha eterna. E a rocha eterna é Jesus Cristo. Não tem nenhuma rocha na qual devemos nos estabelecer para estarmos na presença de Deus. A única rocha para estarmos na presença de Deus, o único caminho é Jesus Cristo, pois ele foi aquele que tirou o pecado do mundo, justificou. Por isso que aquele que crê em Jesus Cristo, Paulo diz, que é tornado justo, justiça de Deus. É um ato da graça de Deus, não tem nada a ver com o esforço do homem. Não tem nada a ver com o esforço do homem. É um ato da graça que parte de Deus. Deus deu. Deus deu. Quer dizer, de graça, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É isso. É um ato de graça. Não tem nada a ver com o esforço do homem. O esforço para ser bonzinho, o esforço para ser fiel, o esforço do... Não. É um ato milagroso. No momento que você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você faz um rompimento. Você deixa o mundo dos gentios e passa para o lado dos resgatados de Deus. É um rompimento. É a coisa mais simples do mundo. Mas o povo tem que ter este conhecimento para ter fé. Para afirmar-se nessa fé, ele tem que ter esse conhecimento, aprofundar-se nesse conhecimento, enraizar-se nesse conhecimento. Você, meu amigo, quando crê em Jesus Cristo, você é salvo pela graça. Deus você não vê mais do ponto de vista anterior como um pecador.
Porque agora você passou para o lado daquele que tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Você fez um rompimento. Você saiu do mundo dos gentios, passou para o mundo dos filhos de Deus. Agora você está alicerçado, situado num novo território. Agora você é chamado cidadão do céu. É uma boa nova isso aí, não é? Você é um cidadão do céu. Pois alguém pagou o preço para você estar neste lugar. Este alguém que pagou o preço para você estar nesse lugar é Jesus Cristo. E se ele pagou o preço, e se ele deu a condição para você se estabelecer nesse lugar, ele é o único caminho, a única rocha, a única plataforma sobre a qual você deve se ater para ficar firme no reino de Deus. É Jesus Cristo o caminho. Tudo que é pela graça é dom de Deus. É como aquela situação de Moisés. O povo estava sendo picado pelas serpentes do deserto. Estavam morrendo. Então Moisés foi orientado a criar uma serpente de bronze. E quem olhasse para a serpente de bronze, só pelo fato de olhar pela serpente de bronze, um ato de graça, um ato também que é de fé, aquela pessoa era curada do veneno da serpente. E essa pessoa não morre no deserto. Agora nós estamos nesse deserto do mundo. Nós estamos nesse deserto do mundo. Temos a fonte de salvação. E a fonte de salvação é somente olhar para Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus Cristo, nós nos tornamos participantes do reino de Deus. Nós somos considerados cidadãos do reino de Deus. Aqueles que estão construindo a sua casa espiritual sobre a rocha eterna. E essa rocha eterna é Jesus Cristo. Então, somos considerados filhos de Deus, membro dessa igreja espiritual. É uma igreja espiritual, porque a pedra que estamos alicerçados é uma pedra espiritual, é Jesus Cristo. Não tem vínculo com igrejas que têm estatutos aqui na terra. Não tem vínculo com nada deste mundo. Não tem vínculo com nenhum sistema religioso daqui deste mundo. O vínculo é espiritual. A nova criatura é um ser espiritual, alicerçada numa rocha espiritual. Porque a verdadeira realidade do homem é espiritual. O homem é espírito. Essa carne que a gente tem externa é apenas a nossa morada passageira aqui na terra. O nosso ego, o nosso ser verdadeiro é espiritual. Esse sim, esse é eterno. E para ele viver eternamente, ele vai ter que se apoiar na rocha eterna. Beber da rocha, e beber da rocha é conhecer as mensagens de Jesus Cristo. É tomar essas mensagens como a direção, o fundamento da sua vida, se estabelecer neste fundamento. Não é estabelecer em religiões, não é estabelecer em igrejas que têm estatutos, regidas por estatutos aqui na terra. O ser verdadeiro, o cidadão do céu, ele tem um estatuto aqui na terra. E o estatuto dele chama-se Escritura Sagrada. E ele é dirigido por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande iluminador, mestre e professor daquele que crê na Escritura Sagrada. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.